Glória a Deus. Graças a Deus. Queridos e amados ouvintes, mais uma vez aceitem a gloriosa paz do nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, quem tem o imenso prazer de cumprimentar a todos vocês é o seu irmão em Cristo, pastor Cláudio Alves. Pois bem, amados e queridos ouvintes, vamos, em nome de Jesus Cristo, orarmos mais uma vez. Esta é a oração com tema o grande livramento. Somente Deus, amado e querido ouvinte, que poderá nos dar o grande livramento. Quando falamos do grande livramento de Deus, está falando em todas as áreas das nossas vidas. Não é apenas o grande livramento na área física, no corpo físico, mas também na área mental, na área da família, emocional e sentimental, enfim, espirituais. Deus nos dará o grande livramento, porque agindo Ele, quem impedirá? Você crê nisto? Você crê que Deus te dará neste dia o grande livramento? Não somente o grande livramento para a tua vida, mas também para o teu ente querido. Você crê nisto? Então, se você crê, em nome de Jesus, você vai orar conosco, ou talvez ouvir, acompanhar a nossa oração, porque a palavra não é só, é porque a palavra também vem pelo ouvir, né? A palavra de Deus, que são mencionadas na oração, também vem pelo ouvir. Então, ouça, acompanhe, ore conosco e com toda certeza a vitória é certa no nome de Jesus Cristo. Pois bem, quero deixar aqui, antes de orarmos, alguns versículos que se encontram na Santa Palavra de Deus, que é o livro do profeta Joel, capítulo 2, o versículo 28 até o versículo de número 32. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos, as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas antes que venha, glória a Deus, que venha o grande e terrível dia do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no monte Sião, em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes e para aqueles a quem o Senhor o chamar. Glória a Deus. Eis aí, amado ouvinte, a palavra de Deus. Deus nos dará o grande livramento para mim, para ti, para nós. Só basta obedecermos e crermos tão somente. Oraremos ao nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo.
Glória a Deus. Grandioso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Nós entramos mais uma vez na Tua presença, queremos agradecermos a Ti, ó Deus, por este dia. Queremos agradecermos a Ti por esta tarde, no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Grande Deus maravilhoso, a verdade é que falta palavras para sabermos como agradecermos ao Senhor. Agradecermos a Ti pelas ricas oportunidades que tens concedido a nós, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Obrigado a Deus por todas as coisas, no nome de Jesus Cristo, pelos livramentos grandes, pelos livramentos pequenos. Obrigado, Senhor. Toma frente nesta tarde e confirma a grande vitória. Nós confiamos em Ti, exercemos a nossa fé, cremos com toda certeza, sem sombra de dúvida, que agindo o Senhor, quem impedirá? Quem impedirá o Teu agir? Quem impedirá a Tua manifestação? Quem impedirá o Teu poder? Em nome de Jesus Cristo. Vai operando maravilhas, vai confirmando a bênção, no nome de Jesus Cristo. Estende as Tuas mãos, opera poderosamente, dás a vitória pelo poder do sangue, o sangue precioso do nosso Jesus. Grande Deus e Pai, está escrito em Tua palavra, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Alcança esta obra, alcança os ouvintes, alcança em nome de Jesus Cristo. Estende as Tuas mãos, vá operando, Senhor, maravilhas, no nome de Jesus Cristo, porque tudo é possível para aquele que crê. Glória a Deus. Responde com fogo as nossas súplicas, responde com fogo a nossa pequena e humilde e simples orações. Tende misericórdia de nós, venha operar em nossos corações, venha realizar a Tua grande obra no nome de Jesus Cristo. O Senhor é Deus que opera quando nós exercemos a nossa fé. Grande Deus e Pai, vai operando, confirmando a grande vitória. Ó Deus, toma esta obra em Tuas mãos, os cultos convertidos em campanhas de curas, de libertação, faz a obra, Senhor. Jesus disse que é necessário que haja sinais e prodígios de Deus, o nosso Pai, para que os homens creiam que estás no recinto. E quando o Senhor se faz presente, operando Deus, quem impedirá? Por isto, ó Deus, se faça presente para libertar em nosso meio, se faça presente para curar em nosso meio,
se faça presente para realizar a tua grande obra em nosso meio. Porque o Deus, o qual fazemos menções do seu nome, ele está vivo, vive e reina para todo o sempre. É o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus eterno que operou tantas maravilhas no passado, que operou tantas maravilhas na igreja primitiva, dos apóstolos, os teus sinais, as tuas curas, as libertações, eram os teus sinais, prodígios e maravilhas que atraíam as multidões. Não era o falar dos discípulos, as suas mensagens, o seu testemunho, mas era a tua presença, eram os teus sinais, os teus prodígios, as tuas maravilhas no meio deles que atraíam as multidões. Porque pessoas enfermas eram curadas, leprosos tinham as suas lepras purificadas, o Senhor multiplicava pães e peixes e fazia o impossível tornar possível, lares e famílias eram restaurados, até mesmo mortos, ressuscitados, coisas tremendas, maravilhosamente, o Senhor operava e isto atraíam as multidões. Grande Deus, como está escrito em tua palavra, que tu és o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje, o mesmo Deus eterno, pedimos que o Senhor se faça presente para libertar em nosso meio, para curar as doenças, as enfermidades. Doenças e enfermidades em todas as áreas da vida, ó Deus, de todos aquelas que se aproximam do Senhor. Confirma a tua cura, seja na área física, do corpo físico, na cabeça, na mente, no cérebro, no sobreconsciente. Confirma a tua cura. Quantas pessoas estão atormentadas, quantas pessoas estão aflitas, quantas pessoas que se encontram até mesmo, agora mesmo, passando por grandes aflições, grandes lutas, batalhas e pelejas na sua cabeça, na sua mente. Oh, glória a Deus, o Senhor tem o poder para entrar com providência e libertar a mente, a cabeça desta pessoa, e ela passará a ter paz na sua mente, no seu cérebro, na sua cabeça, no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Peleja também na área da família. Quantos lares e famílias em conflitos agora mesmo? Quantos problemas têm afetado, atingido os lares e famílias? Glória a Deus, ó grande Deus, só o Senhor é Deus, Deus, toda a fúria do inimigo das nossas almas, do nosso lar, da nossa família, contra o nosso lar, contra a nossa família, Deus de perto, Deus de longe, que pelejou e que peleja em prol do nosso lar, em prol da nossa família, quando nós cremos, quando nós exercemos a nossa fé. Vai repreendendo agora
as investidas do maligno, espíritos de brigas, de confusão, de contendas, de desavença, de ciúmes, espíritos imundos que têm lutado contra os lares, para separar os lares, a família, para pôr em discórdia a família, a união do casal, dos filhos para com os pais para com os filhos. Senhor, só o Senhor é Deus para entrar nesta guerra que não é nossa, que não é do homem, que não é da mulher, mas é de Deus, o nosso Pai, até porque se formos lutar, nós não conseguiremos, porque a luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas principados e potestades do ar, contra as legiões de demônios nas regiões celestiais. Nesta batalha, nesta peleja, não tereis que pelejar, mas eu, o Senhor, pelejarei por vós. Peleja, ó grande Deus, trabalha em nosso meio. Toma esta obra em tuas mãos, batiza com teu Espírito Santo nesta obra. Aqueles que almejam o batismo, aqueles que pedem o batismo com teu Espírito Santo, com teu santo fogo, aviva esta obra, derrama tua unção, teu poder, teu batismo sobre aqueles que se encontram pedindo, almejando, orando o batismo com o Espírito Santo. E aqueles que já foram batizados, mas que se encontram frios na fé, que não têm força, que não têm ânimo, grande Deus, em nome de Jesus Cristo, desce com teu renovo, porque é necessário que sejamos renovados na tua presença. Por que é necessário que sejamos renovados? Porque vivemos em dias maus, em tempos difíceis e trabalhosos, onde, como está escrito em tua palavra, onde os homens são egoístas. Quando falamos homem, inclui também as mulheres, avarentos e presunções, arrogantes e blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliável, caluniadores, sem domínio próprio e cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados e soberbos, e mais amantes dos prazeres carnais, profanos e mundanos, do que amigos de Deus. Nós vemos, ó Pai, esta luta se repetindo a cada dia, estas batalhas e pelejas se repetindo. Glória a Deus, homens e mulheres, por terem um coração macabro, cruel e perverso, se encontram lutando um contra o outro por inveja. Quantas pessoas, ó Pai, que não é feliz, que não se alegram com a vitória do seu próximo, com aquilo que o seu próximo possui, com aquilo que o seu próximo está adquirindo. Então eles lutam, fazem de tudo por inveja, para ver o seu próximo na pior, caindo, fracassando, sendo derrotado. Glória a Deus, isto é as obras da inveja, cada um lutando contra o outro, cada um querendo ver a queda do outro, cada um querendo ver a falência do outro, lutando uns contra os outros. Quantas pessoas que eram felizes, que tinham tantas coisas, hoje foram à falência, e foi de repente
e não sabe o motivo, foi uma obra de inveja, um trabalho de bruxaria, oferecido dinheiro, sacrifícios a demônios, a espíritos destruidores, como está escrito em tua palavra. Eles não sabem fazer outra coisa a não ser somente matar, roubar e destruir. Glória a Deus. É por isso que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que por intermédio dele nós venhamos vencer a inveja, venhamos vencer os demônios, anjos caídos, espíritos imundos e também os seus adeptos e adeptas que dão lugares para o diabo, para lutarem contra o seu próximo por inveja, para ver a queda, a destruição e a derrota do seu próximo. Mas aqueles que entregam a sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, estes espíritos diabólicos, malignos, satânicos, que usam seus adeptos e adeptas, não terão êxito contra aqueles que têm confiado em Jesus, contra aqueles que têm exercido a sua fé, buscado a Deus, buscado a presença de Deus. Glória a Deus. Desperta o teu povo, ó Pai, porque o problema é buscar a Deus. O problema é confiar em Deus. O problema é buscar a presença de Deus, porque tem pessoas que se encontram no auge do seu sofrimento, sabe que não é normal, mas mesmo assim não tem força, coragem para buscar a Jesus para a sua vida, para buscar ao Senhor, para que o Senhor venha quebrar toda a maldição, quebrar e desfazer tudo aquilo que foi feito, trabalhado, enviado, oferecido e pago, e bem pago, para esta pessoa irem à falência. Mas em nome de Jesus Cristo, faz a obra, Pai. Toca no coração desta pessoa que se encontra tão iludida. Toca no coração desta pessoa que se encontra tão enganada. Glória a Deus, não é normal, nada nesta vida é normal. É normal somente aqueles e aquelas que têm confiado em Deus, porque as bênçãos de Deus, para os que confiam em Deus, será a que nos enriquece e não acrescenta dores, não acrescenta sofrimento. Glória a Deus, estende as tuas mãos para operar poderosamente no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos, ó Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, nós temos orado a Ti, nós temos colocado em Ti a nossa fé, a nossa confiança, porque nós temos a certeza que agindo Deus, o nosso Pai, quem impedirá? Deus manifestará o seu poder e toda obra de maldição será queimada, será destruída pelo poder do sangue precioso do nosso querido e amado e Salvador Jesus Cristo. Nós temos, ó Pai, a plena certeza que estás no controle, que estás agindo, estás operando, estás fazendo a obra, porque assim está escrito na tua palavra. Glória a Deus, clamas a mim e eu te responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, vós que não sabeis ainda. O Senhor é zeloso para com a sua palavra. Está escrito que passará os céus
que passará a terra, mas a tua palavra, ela não passará, ela permanecerá para sempre, em nome de Jesus. Esta pessoa que tem orado conosco, esta oração do grande livramento de Deus, o nosso Pai, alcança esta vida, alcança esta pessoa, alcança o seu lar, todos aqueles que esta pessoa tem orado, tem pedido a Deus a tua proteção, tem pedido a Deus o teu livramento, tem pedido a Deus para Deus visitar, mesmo que seja em longa distância, porque o nosso Deus não é apenas um Deus de perto, mas também um Deus longe, em longa distância, quando pedimos para o Senhor visitar um ente querido, um amigo, um parente, o Senhor visitará. Mesmo que eles se encontrem nos confins da terra, mesmo que eles se encontrem do outro lado do mundo, o Senhor visitará e dará o grande livramento, porque o Senhor tem o globo terra na palma da tua mão. E tens o controle sobre o globo terra. Glória a Deus, é o Senhor que faz a terra girar, é o Pai poderoso, é o Senhor que faz acontecer as estações, o Senhor é o Senhor do tempo. Glória a Deus, os tempos, as estações, os invernos, os verões, enfim, ó Pai, as estações é o Senhor que faz acontecer, porque tens o controle do globo terra nas tuas mãos. A terra gira conforme a tua vontade, o teu querer, sobre o seu eixo de sustentabilidade. Grande Deus, Tu és o Todo-Poderoso, és o nosso Deus. Trabalha, Senhor, em nossas vidas, nos ajudando, sim, nos ajudando. Como disse, os dias são maus, tempos difíceis, trabalhosos, ó Deus, onde há tantas cobras, serpentes, víboras, tão perigosa, à espreita, à beira do caminho, no caminho aonde a gente passa, no caminho aonde a gente circula, a gente vai, a gente vem, pelo caminho que está cheio de víbora, cascavel, perigosíssima. Pai poderoso, graças te damos, porque quando nós se levantamos para andarmos, se levantamos na tua presença, o Senhor vai na frente, em nossa frente, nos garantindo a vitória destas cobras, víbora, à espreita, à beira do caminho que nós circulamos, passamos. É necessário, porque a vida segue enquanto tivermos vida em cima desta terra. Estamos prosseguindo, estamos andando, indo e retornando. Só o Senhor é que poderá nos dar o grande livramento. Passa mesmo a tua espada sobre as cabeças das víboras, serpentes perigosas, que se chama o diabo, com seus demônios, anjos caídos e Satanás, e também os seus adeptos, que muitas vezes na nossa frente é uma coisa e por trás são víbora, serpentes, cascavel. Só o Senhor é que poderá dar o grande livramento em nome de Jesus Cristo. Estende, ó Pai, as tuas mãos, vai trabalhando de uma forma tremenda, vai trabalhando de uma forma extraordinária. Veja quantos inimigos
têm se levantado contra esta obra para tentarem impedir o crescimento desta obra, que não conseguirão pelo sangue do Cordeiro de Deus, que é o sangue de Jesus. Ao contrário, ai daquele ou daquela que se opor contra esta obra, porque cairão decepcionados, cairão envergonhados, e acontecerá após a sua queda, passaremos por cima, debaixo da unção divina, debaixo da unção do grande Deus Pai, debaixo da unção do grande Deus Filho, debaixo da unção do grande Deus Espírito Santo. Os inimigos desta obra, eles têm duas escolhas: ou saia da frente, ou serão atropelados, para a honra e a glória do nosso Jesus, que é o nosso cabeça, o cabeça desta obra, o cabeça desta igreja, que vai na frente, caminhando, marchando em nossa frente, nos garantindo a vitória. Alcança os ouvintes que têm orado, têm pedido a Deus a bênção, o livramento, a cura, a salvação, a transformação para o seu lar, para a sua casa, a sua família. Dai, ó Deus e Pai, o grande livramento. Estende-se, Senhor, as tuas mãos e opera poderosamente, porque o Senhor é o Deus que vale a pena nós exercermos a nossa fé. É o Deus que vale a pena nós confiarmos tão somente a decanta labaia. Grande Deus, quantas investidas, quantos planos e projetos do diabo contra esta obra, o corpo de membro e novos convertidos desta obra, os falatórios, aquilo que eles se encontram falando contra esta obra, perseguindo, tentando desviar o máximo possível de pessoas para não entrar pela porta desta obra. Grande Deus e Pai, Senhor, não permita que eles tenham êxito, não permita que eles tenham sucesso, porque o Senhor é Deus. Nós, glória a Deus, fomos chamados, escolhidos pelo Senhor para divulgarmos o seu santo evangelho, o santo evangelho genuíno do nosso querido e amado e Salvador Jesus Cristo. Como, glória a Deus, está escrito em tua palavra, em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 ao 28. Preste atenção, hoje estou pondo diante de vocês, diz o Senhor dos Exércitos, a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando, mas também terão maldições se desobedecerem aos seus mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes estou ordenando para seguir deuses desconhecidos. Glória a Deus. Então, os que obedecem, porque quem obedece a Deus, primeiramente, tem que obedecer a sua sã doutrina. Quem obedece a Deus, primeiramente, tem que obedecer a sua palavra, como disse Jesus no seu santo evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 15 e o versículo 21. Se vocês me amar, obedecerão os meus mandamentos. Glória a Deus. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama,
e aquele que me ama será amado por o meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei e me manifestarei a ele, disse Jesus de Nazaré. Segunda carta do apóstolo João, a primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 2, versículo 3 ao 6, sabemos que o conhecemos se obedecermos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade do grande Deus Pai não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como Jesus andou. Grande Deus, trabalha, Senhor, porque o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga muitos ao contrário. Ele é paciente com todos os homens e mulheres, não querendo que ninguém pereça, mas que todos tenham a vida eterna, porque esta é a vontade de Deus, que os homens sejam salvos, as mulheres sejam salvas. Esta é a vontade de Deus. Mas será que é a vontade do homem? Será que é a vontade da mulher? Como Deus não força a barra, tudo é por livre, espontânea vontade. Então Deus deu ao homem e à mulher o livre arbítrio, a liberdade de escolha para escolher a bênção ou a maldição, como está escrito em Deuteronômio 11, 26 em diante. Glória a Deus. Ou a salvação ou a perdição. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, tais ensinamentos que vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbe o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para os seres recebidos com ação de graças pelos que crê e conhece a verdade. Todavia, amado, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm um espírito. Edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenha-se firme no grande amor de Deus, enquanto espera que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os levem para a vida eterna. Grande Deus e Pai, opera, Senhor, em nosso meio, realiza a tua grande obra, recebe esta pequena e humilde e simples orações. Muito obrigado por mais esta oportunidade. Responde com fogo esta oração, atrapalhando, queimando, congelando, destruindo as obras do diabo, porque a peleja é do nosso grande Deus, Jeová, no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Recebe esta pequena oração, recebe a oração deste ouvinte, a oração da tua santa igreja. Continua conosco, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Pois bem, amados e queridos ouvintes, creia tão somente, porque tudo é possível ao que crê. Não adianta só aos que crerem que são possíveis
Glória a Deus, as bênçãos de Deus, os livramentos de Deus. E vocês que têm orado conosco, onde nós temos este compromisso com Deus, de todos os dias, ao cair da tarde, esta oração do grande livramento. Até porque, amado e querido ouvinte, quem é que não precisa, que não necessita do grande livramento de Deus? Eu preciso, a minha casa, meu lar, meus filhos, minha família precisa, assim também como você, sua casa, sua família também precisa. Só quem é desmiolado da cabeça, quem não tem juízo, né? Juízo é que acham que não precisa. Glória a Deus. Mas infelizmente tem pessoas que ainda pensam assim, que não precisa, que não necessitam do grande livramento de Deus. Desses tais, eu tenho uma grande, né, eu tenho um dó da vida dele e da vida dela, porque eles não sabem o que poderá acontecer com eles e os livramentos que Deus poderia dar, mas não dá por causa que não crerem. Então, tudo é possível só aos que crerem. Pois bem, amado ouvinte, Deus abençoe. Honra esta obra, contribui para com esta obra, abençoe esta obra, contempla o agir de Deus na tua vida, saiba que Deus contempla todas as coisas, amado e querido ouvinte. Deus abençoe, tenham todos uma ótima tarde e fiquem todos na doce paz do nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo, graças a Deus.